Escola de Princípios, Comunidade, Cristo Restaura, CCR 12. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindos para esta aula de hoje da Escola de Princípios. E o princípio que nós vamos conversar hoje é o princípio da individualidade. É o princípio que mostra a identidade única que Deus nos deu para cumprir o propósito dele em nossas vidas. Lá nos Salmos 139, versos 13 e 14, diz: Tu, Senhor, criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Esse versículo é tremendo, olha que coisa fantástica. Você entender que você foi criado por Deus antes mesmo de você ser concebido, e Deus ele te fez de uma forma especial e admirável. Então você é especial. Você que está aqui nessa aula, você é especial, você é admirável. Deus te criou com um propósito fantástico dentro da tua individualidade. Deus nos criou com singularidade e um propósito específico. Guarde bem essa palavra. Você foi criado com um propósito específico. Ele não fez cópias. Cada vida é uma obra-prima divina. Até mesmo eu que sou irmão gêmeos, eu tenho irmãos gêmeos que quem vê ele diz que eu sou a cópia de um do outro. Até mesmo gêmeos que foram criados de semelhança, de genes, mas cada um tem a sua individualidade. Eu tenho a minha individualidade e o meu irmão gêmeo tem a sua individualidade. Então, cada um tem um propósito. E esse propósito é para que a obra-prima de Deus possa ser refletida, e essa verdade precisa ser entendida por você. Por isso a aula de hoje, para você entender a forma especial que Deus te deu, a tua individualidade. Nós poderíamos definir esse princípio como o reconhecimento de que cada pessoa é única, criada à imagem de Deus, com características, dons, personalidades e talentos distintos. No livro de Gênesis, da origem de todas as coisas, diz no capítulo 1, verso 27, que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus desenhou cada pessoa para uma missão específica no reino. Deus te colocou aqui nessa terra com um propósito específico. Não existe essa questão de competição no reino de Deus. Há espaço para todos dentro do plano de Deus. Então não precisa um derrubar o outro, não precisa um ter ciúmes do outro, não precisa ter inveja daquele que está crescendo, porque a hora chega para todos. Você foi criado por um propósito específico, basta você buscar esse propósito e você vai ser usado de uma forma especial. Essa importância dessa singularidade, desta individualidade, é para celebrar a tua identidade, e isso te ajuda a cumprir o plano de Deus e nos leva a respeitar a diversidade que temos das outras pessoas ao nosso redor. Então, entender a individualidade, você vai fazer com que você respeite a diversidade das outras pessoas. Então, como viver o princípio da individualidade nos dias de hoje? Primeiro, descubra a sua identidade. Isso mesmo. Descubra quem você é.
conheça quem você é através da palavra de Deus. Lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, Jeremias, eu o separei. Assim é você também, você foi separado, você foi escolhido antes do ventre da tua mãe. Então você sabe como Deus te vê e o que Ele espera de você. Você sabe como é que Deus tem te visto. Você sabe o que Deus espera de você. Busque essa resposta e você vai ser poderoso. Reserve momentos de oração, estude a palavra de Deus e busque clareza sobre o propósito de Deus na sua vida. Uma dica é que o propósito de Deus está ligado muito dos seus dons, dos seus talentos, do seu gosto. Isso tem muito a ver com o propósito de Deus na sua vida. Desenvolva os seus dons e talentos. Os talentos são dados por Deus para serem usados para a glória dele, né? Romanos capítulo 12, verso 6 diz: nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então cada um tem dons recebidos por Deus. Não esconda, não subestime o que Deus te deu. Identifique os seus dons e procure formas de aplicá-los na igreja, no trabalho, na sociedade. Isso é importantíssimo você entender. Outro aspecto, respeite a individualidade dos outros também. Cada pessoa tem o seu valor e tem o seu papel no reino de Deus. Efésios capítulo 2, 10 diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Evite comparações, celebre a diversidade e a individualidade da outra pessoa como parte do plano de Deus, né? Então, ajude alguém a identificar e usar os próprios dons. Descubra você e ajude outros também a descobrir esses dons e talentos. Outro aspecto importante para viver esse princípio é: viva alinhado ao propósito de Deus. As tuas escolhas e ações refletem a identidade que Deus te deu? Você tem essa resposta? Submeta os teus planos ao Senhor e confie que Ele guiará os seus passos. Lá em Provérbios 19, 31 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, permita que o propósito do Senhor prevaleça na sua vida. Quais são os benefícios de viver o princípio da individualidade? Primeiro, você vai ter uma identidade forte, fortalecida em Deus. Quando você entende, quando nós entendemos o nosso valor em Cristo, nós vivemos com mais confiança, nós vivemos com um propósito. João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então Jesus, ele conhecia o propósito dele. E é esse propósito que ele descobriu e viveu. E assim você vai descobrir também. Quando você entende a sua identidade, você vai ter uma contribuição única no reino de Deus. Cada pessoa tem um impacto que só ela pode causar. Deus te chamou para um propósito. E esse propósito, se você não cumprir, alguém vai ficar sem ter a bênção do propósito de Deus na sua vida. É certo que se você escolher não se dedicar ao propósito de Deus na sua vida, Deus vai continuar sendo Deus. Isso é certo. Ele não precisa de você para ele continuar sendo Deus. Mas você precisa dele para continuar sendo aquele que cumpre o propósito de Deus na sua vida. 1 Coríntios capítulo 12, verso 18, diz que Deus colocou cada um dos membros do corpo, cada um deles como quis.
Ele é soberano. Então Ele te fez como você é. Agradeça a Ele. Respeite a individualidade do próximo para fortalecer os laços e promover a unidade através de relacionamentos saudáveis. A individualidade, o respeito a essa individualidade traz a unidade. Engraçado isso, né? Importante isso, porque unidade não quer dizer que todos são iguais, mas mesmo na diferença é possível se tornar um com um propósito. E assim você vai ter os relacionamentos saudáveis. O desafio prático dessa aula para você: pegue um papel, uma caneta e faça uma lista das suas principais características e dons. E ore pedindo direção a Deus para usar essas características e dons. E encoraje alguém da sua família, alguém que você ama, a fazer o mesmo que você vai estar fazendo. Esse é o desafio para a sua vida, né? Então, Deus nos criou com singularidade para cumprirmos um propósito eterno. Entenda isso nessa aula de hoje. Deus te fez com um propósito, com singularidade para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você é único aos olhos de Deus. E Ele tem um plano especial para a sua vida. E você, se você viver essa verdade, você vai glorificar a Deus em tudo que você fizer. Pense nisso, né? Pense nisso. Meu querido aluno, hoje estamos encerrando mais uma aula. Eu quero te agradecer. Vem estar comigo esses dias. Obrigado por estar aqui. Eu te convido para vir para a próxima aula. Nós vamos falar sobre outro princípio fantástico. Até a próxima aula, se Deus quiser, da Escola de Princípios. Que Deus abençoe a sua jornada.